Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Comecei a cantar cedo. No bairro onde a gente morava, é um bairro muito simples. Na época, me lembro que não tinha muitas casas, a cidade ainda estava, né, em construção. Tinha uma igreja e tinha uma senhora lá, que era a Dona Ivonete. Ela fazia sempre projeto com as crianças, né? Tirava as crianças, levava as crianças para a igreja, ensaiava as crianças. Aí sempre tinha, nas datas festivas dos santos, uma comemoração com as crianças cantando, a coroação de Nossa Senhora. Essas coisas. Então eu cresci cantando na igreja católica. Tá certo. E começou um pouco o teu exercício mais profissional, cantando em bares e... Isso, cantando em barzinhos da minha própria cidade. Com os grupos da minha cidade. O grupo que eu comecei a cantar foi o Reflex Samba, que eu comecei a dar palhinha com eles, né? Falei, eu canto, deixa eu cantar uma. Eles deixavam e de repente eles sempre me convidando e eu fazia parte, assim, informalmente do grupo, cantando com eles pela cidade afora. Tava dando palhinha, né? Eu ainda não tinha descoberto o que era realmente ser uma artista, né? Eu tava meio que experimentando, eu sempre soube o que eu queria, mas eu acho que eu não tive a oportunidade de parar e falar, esse é o caminho, você tem que fazer isso. Foi tudo acontecendo. Foi tudo naturalmente fluindo. Naturalmente fluindo. E daí, dessa início com os barzinhos e dando uma palhinha aqui, outra ali, acabou resultando em algumas participações em programas de televisão, inclusive The Voice, né? Minha casa não é minha e nem é meu destino. Sim, eu depois, porque eu sempre tive outros, acho, né, eu cresci já na lida, né, trabalhando com 13 anos eu já trabalhava, uma criança, né, uma criança já trabalhando. E a vida, ela sempre me levou pelo caminho da música, mesmo quando eu estava fazendo outra coisa, sempre, né, sempre tinha lá uma janelinha. Tinha sempre o chamado da música, né? Deus falava, olha lá fora, estão te chamando para cantar. E aí em 2013, eu me lembro que o Milton estava cantando, não sei se era 2013, 2012, uma coisa assim. Minha irmã ouviu, isso ela nem sabia ainda que ia partir, né? Ela ouviu uma música do Milton chamada Canções e Momentos. E a minha irmã era toda da astrologia, das energias. E ela falou assim, começa a cantar essa música, porque o campo está aberto. Quem cantar essa música vai acontecer coisas incríveis na vida. E aí eu guardei essa música na minha cabeça. E eu trabalhava em outra cidade como babá. E aí a sua irmã tinha falado quem cantasse essa canção, e aí você guardou essa canção na cabeça. Eu sempre fui muito fã de Milton Nascimento. Né? A primeira vez que eu ouvi Milton foi na formatura da escola, né? Coração de Estudante. Na minha época, que eu não sou, mas na minha família a gente ainda não tinha TV. Porque os pais não tinham dinheiro para comprar. E aí eu ouvi e falei, gente, quanta palavra, que música é essa? O maestro que estava ensinando a gente, que na nossa escolinha tinha para ensinar a gente, ele falou, essa música é do Milton Nascimento, mas aquele nome ficou gravado, mas não dava pra procurar, né, no rádio você ficava lá ouvindo, meu Deus, Milton Nascimento, é esse? Né? E mais pra frente que eu fui, tem toda uma pesquisa, mas voltando, minha irmã me apresentou essa música Canções e Momentos, e ela falou que a minha irmã era toda da astrologia, ela falou que tinha toda uma energia nessa canção, canta essa música. E aí em 2013 ela descobriu que tinha um câncer, 2014, abril, ela partiu. E aí eu me inscrevi no The Voice, mas não sei porquê, me inscrevi. E não é que eu entrei, eu mandei uma música a capela e eu entrei. A partir daí que eu comecei a me ver
como a ver que eu poderia ir mais longe, a me enxergar, né, como uma cantora, a me ver cantando, falar, nossa, quem é essa moça? Ah, sou eu. E aí tudo começou a acontecer. Claro que é uma grande confusão, né, que você entra lá. Eu entrei lá. Para mim mais foi uma cura, né? Que a minha irmã ela partiu. Depois que ela partiu, que eu comecei a me ver na Terra como pessoa, a querer aprender sobre a nossa ancestralidade, aprender sobre a minha cor, aprender por que eu não consigo algumas coisas, sobre os meus privilégios, os privilégios que eu não tenho, e aprender mais sobre a minha história, né, sobre a minha negritude, a me reconhecer como uma pessoa negra, porque na minha família nunca se falou sobre isso. Minha mãe, eu não gosto de falar analfabeta, que eu acho um nome muito feio, porque minha mãe era uma mulher muito culta, inteligente, sabe muita coisa. Então ela não sabia ler. Ela aprendeu depois dos 40 e poucos anos, ela aprendeu a assinar o nome. Então tudo que eu aprendi foi daquela mulher simples, que aprendeu tudo na vida, tudo que não sabia uma letrinha, mas que contava muita história pra gente, né? Então ela ensinou a gente a imaginar as coisas. Eu nunca tive ninguém para corrigir meus deveres, nada disso. Eu e meus irmãos. Então a gente foi na vida mais pela força. Então a gente não aprendeu muito. A gente deve ter passado muita coisa. A gente passou muita coisa, preconceito, racismo, mas a gente não sabia o que era. A sensação, né? Hoje eu sei o que é. Mas eu tô aí aprendendo na vida. Assim. Então, mas aí conta como é que foi essa experiência do The Voice. Você entrou, mandou a música a capela, foi selecionada. Eu entrei, mandei a música a capela e aí fui selecionada. Aí você vai para um hotel lá fazer a primeira audição. Aí eu fiz e cantei Canções e Momentos. E aí eu me lembro que o pessoal da bancada chorou. E aí me levaram para um cantinho, mas eles não falam que você passou nem nada. Aí vai fazendo uma entrevista nem nada. De repente passou um mês. Você tem que cantar 3 canções. E aí eu falei, ué. Aí você vai para um outro lugar. Aí de repente aparece um produtor na sua frente, mas eles, você ainda não. Aí de repente quando eu vi, tava lá no Rio, no Projac. Mas calma, de repente você pode nunca. De repente quando eu olhei, eu tava lá no palco. Falei, mas calma. Falei, aí eu passei. Viraram 3 cadeiras para mim. E eu cantei Travessia. E acho que foi o melhor momento, assim, da minha descoberta dessa artista que vem da simplicidade, da luta. Foi 2015. 2015. Teve também uma participação no SBT, no Máquina da Fama. Sim. Fui lá cantar uma música, um inglês meio improvisado. Eu fui cantar uma música da Yolanda Adams, I Believe I Can Fly. But now I know the meaning of true love. Aí fui lá com o meu inglês safado e ainda ganhei acho que em 3º lugar. Eu cheio de dinheiro. Minha mãe, eu me lembro que minha mãe falou, menina, o que é isso? Eu falei, mãe, eu ganhei dinheiro cantando. E o The Voice você foi até a final? Até as batalhas. Até as batalhas. Eu não tinha rede social, não tinha Facebook. Porque eu não sabia nada, só sabia cantar. Só sabia que eu ia cantar uma música. É porque tem muita influência do que o público se manifesta, né? Da interação do público. Mas eu achei que eu fui bem longe, assim, para quem era crua, do nadinha. Lá todo mundo tinha seu professor de canto, eu não era professor de canto nenhum. Aquecimento, faz o seu aquecimento. Eu falei, gente, era tudo muito novo. O que é tudo Porque isso? A gente teve na escola, professorinha de canto, né? Não aquele, todo mundo lá, e eu fiquei bem quietinha lá na minha, passei. Personal professor de canto não tinha, né? Não tinha. Cada um com seu personal pendurado e você só olhando. Eu só olhando assim. Pois é. E aí, com os figurinos. A vida traz algumas experiências pra gente que são muito ricas. Sim. Até pra gente entender que nem sempre o padrão é o padrão. Nem sempre o padrão é o importante, o interessante, né? Então tem o professor de canto, ou tem alguém ali do lado para fazer aquecimento vocal, ou tem um figurino especial. Não é o mais importante, porque às vezes o talento natural e a facilidade natural de usar a voz, independente de ter um supervisor, alguém conduzindo ali, às vezes ela funciona tão melhor do que em outras situações, né?
E eu acho que assim, você, até onde você chegou no The Voice é um passo bastante importante, principalmente para crescimento pessoal, né? Para experiência pessoal. É poder ver que é capaz e que esse ser capaz não significa ser aceito por todo mundo, né? Exatamente. Tem uma parcela que não vai dar muita atenção. Aí você vai passando pelas fases, Exatamente. né? Você vai, tipo, eu acho que é como entrar, eu vejo assim, como entrar numa grande escola, que você é excluidinho, que as pessoas olham pra você e falam, você canta? Porque existe isso, não adianta a gente embelezar tudo, existe. Selma, vamos falar um pouco do teu primeiro álbum, né? O Samba de Maria. Conta um pouco de como é que foi, como é que surgiu, como é que chegou a esse primeiro álbum. Eu comecei logo depois do The Voice, comecei a passear nas bolhas, né? Conhecer as pessoas, a me arriscar, colocar meu materialzinho embaixo do braço. Aí eu me lembro que eu fiz o primeiro Sesc de Osasco, que eu fiz o meu show com banda, né? E ainda tudo muito novo, tudo muito cru. Nessas andanças, né, conhecendo as pessoas, eu conheci uma casa chamada Casa Capelo. Era uma casa muito musical e lá vivia um monte de artistas. Hoje não existe mais, né? Hoje ela é ateliê rural e fica em São Roque. E ele recebia muitos artistas nessa casa. Quando eu entrei lá, que eu vi aquele monte de gente cantando umas músicas, era a coisa mais linda que não tinha no rádio, que não tocava na rádio, eu falei, gente, eu quero andar com esse povo. E aí você começa devagarinho, assim, deixa eu cantar uma, né? Ninguém te olha, aí um dia te dá uma oportunidade. Aí eu fui conhecendo as pessoas, eu fiquei amigo dele, Eduardo Capelo. E aí eu juntei um dinheirinho, fui lá com o meu dinheirinho na mão e falei, quero gravar uma música, toma um dinheiro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, meu amor, tá, vamos ver. Eu me lembro na época eu fiz um financiamento coletivo, que era pra gravar uma música, eu cheguei lá com 5 mil reais, 5 mil reais. Você vai gravar minha música com 5 mil reais. E aí ele falou assim, calma. Aí eu me lembro que nessa época uma amiga minha me chamou pra abrir ela fazia stand-up comedy, ainda faz, Dona Piedade, me chamou no ao vivo pra cantar uma música. E eu fui lá cantar essa música e ele tava. E aí ele chorou. Aí no outro dia ele chegou pra mim e falou assim, a gente vai gravar, não é uma música, a gente vai gravar um álbum inteiro. Você tem um envolvimento, um papel importante no Festival de Teatro Negro de São Paulo, né? Você é um dos cofundadores, idealizadores do festival. Isso, é o Dona Ruth, Festival de Teatro Negro de São Paulo, que eu idealizei junto com a Ellen de Paula, que é minha parceira. Surgiu em 2019, a primeira edição do Dona Ruth, em parceria com o Sesc São Paulo, e depois teve mais 2 edições consecutivas, em 2020, uma edição online por conta da pandemia, e em 2021 uma edição um pouco mais híbrida, assim, né, que já estava naquele momento, as coisas estavam já querendo abrir, público limitado, então foram essas 3 edições, e o Dona Ruth é um festival que faz homenagem permanente para Ruth de Souza, né, grande atriz do teatro brasileiro, do cinema, da televisão. Então foi um momento antes de ela falecer, que a gente conheceu ela pessoalmente, fomos até a casa dela, convite dela, na época, conversar com ela sobre essa ideia de fazer um festival de teatro negro em São Paulo, e que homenageasse ela, né, com esse gesto afetivo, né, dando o nome do festival, e ela super ficou feliz, lisonjeada, surpresa também na época. E quando a gente pensou em chamar esse festival de Dona Ruth, foi um gesto afetivo que nos conecta com Ruth de Souza e, em extensão, a todas as mulheres negras que são a base da nossa sociedade e que caminham cotidianamente, trilhando os caminhos para si mesmas e abrindo caminhos para todas nós e para todos nós. Tinha se tornado uma parceira nossa de ideias, a gente começou a trocar muitas ideias desde então. Aí a gente recebeu a notícia da internação dela ali entre junho, se eu não me engano, e logo em seguida, infelizmente, ela acabou falecendo. E aí a ideia do festival seguiu, mesmo assim, e o festival começou no final de 2019, em outubro, que foi a primeira edição do festival. E o festival é feito, é desenvolvido pelo Núcleo Negro de Pesquisa? Não. A idealização do festival é um trabalho comigo e com a Ellen. Ah, tá. Não tem nenhum vínculo com o Núcleo? Não tem a ver. Só das pessoas que acabam, às vezes, colaborando ou participando mesmo, mas não é do coletivo que eu faço parte. O Núcleo Negro é uma história paralela que está acontecendo ao mesmo tempo
com a criação e realização do festival. Uhum. E já que a gente falou do Núcleo Negro, que é uma história mais paralela, conta um pouco essa história paralela do Núcleo Negro. O Núcleo, ele surge em 2016, então eu tinha acabado de me formar na SP Escola de Teatro. Junto comigo tem o Deni Marques, que também é da minha turma da SP Escola de Teatro, e a gente se juntou com outros colegas, amigos na época, né? Hoje se tornaram grandes amigos, mas na época colegas, que a gente estava trabalhando em outros coletivos, em outras frentes, né? Surgiu o desejo da gente se juntar para criar um grupo composto por pessoas pretas, né, de São Paulo, que pudesse pensar as perspectivas artísticas a partir das nossas identidades, dos nossos desejos artísticos mesmo, né? Então, eu acho que o Núcleo Negro, na verdade, ele surge numa perspectiva muito parecida e dando continuidade do que aconteceu com o próprio Teatro Experimental do Negro, né, do Abdias Nascimento, com a Ruth de Souza, que já citei aqui, e com a história de todos os coletivos negros, né, que vieram a seguir aqui em São Paulo e no Brasil, que é essa necessidade da gente se juntar para poder, mais do que contar as nossas histórias, pensar também na questão de autoria. Colocar a mão no seu cabelo, deixa ninguém dizer que o seu cabelo não é. Sai na rua batendo no seu cabelo, ninguém vai cortar o nosso cabelo. Eu gosto do nosso cabelo assim, o nosso cabelo é. O nosso cabelo é isso, não deixa ninguém tocar no nosso cabelo, tá vendo? Não deixa ninguém tocar no nosso cabelo. É uma ideia de se juntar também muito por conta da falta de oportunidade de trabalho. E aí tem desdobramentos que cada coletivo também acaba escolhendo suas vertentes, né, de pesquisa e criação. Mas acho que o que vem primeiro para nós, com certeza, é não esperar que vão nos convidar para as coisas, porque geralmente não é isso que acontece, ou quando acontece é sempre de uma forma, às vezes, pouco confortável para nós. Então ele surge muito desses desejos artísticos, assim. Então desde 2016 o coletivo ele é formado, né, e foi criado por mim, pela Maria Gabi, pelo Deni Marques, pelo Gerê Nunes e pela Thaís Arruda. É um coletivo que trabalha tanto com teatro como audiovisual, né? Okay. Tanto que o nosso primeiro trabalho foi um curta-metragem chamado Jardim Imperial em Cena, que estreou no Festival Internacional de Cinema daqui de São Paulo, né, no Quino Fórum. Fui me apaixonando pra cá. Pelo perialto, sabe? Eu tenho medo assim, pela vida dos meus filhos, entendeu? Porque hoje em dia você sai na rua, você não sabe se você volta. Assim, minha infância foi boa. Foi. Ralei joelho, tenho cicatrizes, mas era uma infância que podia brincar na rua. Muitos comentam de nós, mas não sabem o que nós passa. Quanto à prefeitura e governo, eu acho que aqui não foi feito nada para melhorar. Aí você busca o que o seu pai te deixou? Meu pai deixou um barraco. E o pai do seu pai? O pai do meu pai deixou um barraco para ele. Muito com esse desejo de fortalecer as nossas próprias autorias, né? Então esse curta-metragem, ele foi um filme feito de uma forma muito coletiva mesmo, assim, esse cinema de multirão que tem sido falado ultimamente, um cinema extremamente coletivo, muito parecido com a forma como que os grupos de teatro independentes acabam se organizando e também, ao mesmo tempo, pensando nas criações cênicas artísticas, né? Até que, em 2018, eu escrevo uma peça, o Fala das Profundezas, e a gente começa a focar bastante na criação desse trabalho, que está em cartaz, inclusive. A tua experiência como dramaturgo, então, ela começa com a escrita desse texto. Começa com a escrita desse texto. Na verdade, ele faz parte de uma trilogia, que está na segunda parte já, né? É uma trilogia. Eu saí da SP Escola de Teatro muito interessado em escrever, muito interessado em autoria, para além da atuação. Comecei a escrever esse texto, não necessariamente dentro dos processos artísticos do Núcleo Negro. Uhum. Comecei a escrever muito em casa, essa escrita que os dramaturgos chamam de escrita de gabinete, né? Que você fica ali sozinho, na solidão, escrevendo. Até que teve um dia que eu levei esse texto pro núcleo pra gente ler junto e convidá-los pra gente fazer alguma coisa com esse trabalho, né? Queria que eles conhecessem o texto e também dessem a opinião deles. E aí todo mundo curtiu muito o trabalho, todo mundo se identificou muito com o trabalho e a gente começou a pensar, né, na criação e ao mesmo tempo eu fui
terminando essa dramaturgia, até que ela foi publicada. E aí tem uma história, essa dramaturgia tem uma história longa, né? O Fala das Profundezas, que como você começou a falar, faz parte de uma trilogia. A segunda parte foi publicada esse ano, que chama Nossa Conquista, né? O lançamento foi esse ano. A terceira parte em algum momento vai surgir. Em algum momento. Então nós temos aqui exatamente essas duas partes, né? Sim. A Fala das Profundezas, que Isso. é esse primeiro exemplar aqui, Isso. e o Nossa Conquista, que é a segunda parte da trilogia, né? Isso. Fala das Profundezas foi publicado pela editora Javali, que é lá de Belo Horizonte. Ok. E o Nossa Conquista, publicado pela editora Entre Mares, que é daqui de São Paulo. E ambos com o apoio do PROAC. Ambos foram com o PROAC de apoio à dramaturgia. Eu fui contemplado com esses dois incentivos excelentes, maravilhosos. E o Fala das Profundezas, vocês acabaram montando o espetáculo que está em cartaz atualmente, né? Exatamente. E aí ele tem uma história muito longa, que tem a ver com os contornos do próprio país, assim, nos últimos anos, né, e do mundo, né, das coisas que foram acontecendo, né. Então, em 2018, por conta do lançamento do livro, a gente fez algumas leituras encenadas, né. Então, o livro foi lançado num evento de lançamento, teve uma leitura encenada nesse evento de lançamento. E aí a gente gostou muito de fazer a leitura encenada, ela foi muito bem recebida, inclusive, pelas pessoas que foram no lançamento do livro. E ali, para mim, já tinha muitas implicações de encenação, né? Nesse meu desejo também de ser diretor. Então o núcleo também funciona dessa forma, né? A gente também vai fortalecendo esses desejos que não necessariamente a gente passou por uma formação anterior, né? Então eu aprendi a ser diretor no núcleo negro, no exercício, praticamente por conta da generosidade do meu grupo. E aí já tinha muitas implicações cênicas na leitura encenada. Foi muito bem recebida pelo público e a gente foi muito incentivado em continuar apresentando. Então foi uma leitura encenada, Zé, que você tem uma ideia, a gente apresentou 11 vezes essa leitura encenada. A gente fez quase que uma circulação que chegou a fazer até em Belo Horizonte, numa mostra que teve lá, que a gente foi convidado. Fez também em Bragança Paulista, fez em muitos lugares daqui de São Paulo. O texto até chegou a participar, sem a nossa presença, de um festival lá em Salvador, que um outro grupo de teatro montou uma leitura e apresentou nesse festival desse texto. Então, antes da montagem, esse texto teve bastante rodagem, assim, teve bastante contato com o público e também pela própria circulação do livro, né? E aí, em 2019, a gente resolve entrar na sala de ensaio para, de fato, começar um processo de criação, ali de forma totalmente independente, né? A minha formação, quando eu comecei a estudar canto lá em Florianópolis, eu conheci uma professora, Tatiana Hitchens, maravilhosa. Foi a minha primeira professora de canto e ela trabalhava com canto lírico. Então eu cheguei para ela com um repertório de rock japonês e falei, é isso aqui que eu vou cantar. E ela, tá bom, vamos lá, né? E super engajou ali na minha formação musical. Quando eu vim para São Paulo, eu descobri que existia uma escola que aceitava pessoas mais velhas, né? A gente sabe que na música erudita, se você não começa a estudar desde o útero, esquece, você não presta, né? Que é a Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E foi lá, então, que eu estudei canto lírico, me formei em 2016. E foi isso, assim, o meu contato foi esse. Depois de 2017 eu cheguei a cantar no Coral Jovem do Estado, aqui em São Paulo. E foi o meu último contato profissional, assim, com o canto lírico, né? Mas desde 2013 eu já vinha cantando popular com mais frequência, onde eu estava, né, colocando minhas músicas para rodar, enfim, com esse trio que eu fazia parte, que se formou dentro da Fundação das Artes, então realmente foi um lugar muito importante para que eu pudesse ver as minhas capacidades e me desenvolver, né? Então essa escola realmente foi muito importante. É interessante que eu vi também que, além por conta dessa experiência sua com canto lírico, você acabou transitando um pouco na questão da música de câmara, big band, né? Coral, e depois partiu para o autoral. Sim. Morar em São Paulo, a gente sabe que, assim, é uma cidade que ensina a gente a trabalhar, né? Chegou aqui, ela sacode de um lado para o outro. Então, eu tive que dar um jeito, né, de fazer a coisa acontecer. O curso na Fundação das Artes, ele dura 5 anos. E ele não é um curso gratuito. Apesar de ser uma fundação, ele tem... quer dizer, sendo uma fundação, ele tem um aporte do governo, mas ele também tem uma entrada dos alunos. Então, por 3 anos, eu consegui trabalhar e pagar os estudos, mas quando eu entrei no curso profissionalizante, que eram os últimos 2 anos, eu falei, eu vou precisar me dedicar mais aqui. Não vou ter como trabalhar como eu trabalhava antes. Preciso arrumar
né, um jeito de fazer a coisa acontecer aqui dentro. E aí veio o maestro da Big Band, o Gaí Júnior, que também foi super importante nesse processo, falou pra mim, você não quer cantar na Big Band? A Big Band era só instrumental até aquele momento. E aí eu falei, vamos lá, né? E eu estudando canto lírico, né? E o Eurídice tem uma coisa assim, ai, você vai sair da técnica, não pode, porque não sei o que lá, vai estragar, né? Mas eu fui, porque eu ganhava uma bolsa dessa forma, e aí eu conseguia continuar os meus estudos, né, sem precisar pagar a fundação, mas ao mesmo tempo eu tinha que servir a fundação, né. Então tinha os ensaios toda semana, a gente tinha algumas apresentações dentro da instituição, a gente chegou a se apresentar até aqui no Mackenzie também. Era uma big band que tinha uma movimentação, e aí eu fui entendendo outras dinâmicas, né, porque a gente fala, música, né, quando a gente entra, não tem tanta possibilidade, né? E aí eu fui vendo que o jazz era um caminho interessante, assim como o lírico também era interessante, só que exigia uma técnica diferente, né? Então foi além do trabalho que eu já tinha com o Alumar lá dentro da fundação, né, esse trio, só que era já envolvendo composição, a minha e do Alain Spirandelli, que é guitarrista. E aí a gente eu fui me desenvolvendo com esses grupos diferentes, né? Aí depois entrei no Coral Jovem do Estado, e aí eu pude experimentar, mesmo dentro do Coral Jovem também, repertório popular e repertório erudito, né? Cantamos Bach e cantamos... A gente teve um repertório que foi só de música popular também lá, foi um ano bem importante, assim, também. Esse grupo Alumar que você fez parte, durou um bom período, né? 4, 5 anos, é isso? Foi de 2013 até 2019. Em maio de 2019 a gente que encerrou. Tipo de som vocês faziam? Qual era o repertório? A gente fazia MPB. A nossa formação era de 2 violões, né, 2 vozes, então eu e o Alan a gente fazia os violões e as vozes, e tinha o Lucas Braco que fazia o contrabaixo acústico. Era uma formação bem inusitada, assim, né, porque a gente apresentava. E aí, em 2018, a gente chegou a se apresentar e concorrer, né, em alguns festivais de canção pelo Brasil, né? Então a gente se inscrevia, era selecionado, a gente participou do festival de Mariana, o de Bueno Brandão também, o Canto Místico, que foi belíssimo. Nossa primeira experiência, a gente já chegou pegando um 2º lugar. E a gente participou também de Cruzilha. A gente chegou a ser selecionado para um outro festival da Bahia, mas era muito longe, a gente não tinha como ir. A Beyoncé fala que a Destiny's Child foi a universidade dela, o Alumar foi a minha universidade. Bacana. E aí eu queria que você me contasse um pouco quando é que entrou efetivamente o teu trabalho mais objetivamente Mariana Ferrari, cantora, compositora, autora. Que momento foi que esse trabalho se apontou? Nesse período de 2019, eu estava já com alguns questionamentos. Esse processo com o Alumar de ir para os festivais e tudo mais, me fez refletir sobre muitas coisas, sobre o que eu queria e para onde eu queria ir. E aí, num determinado momento, eu comecei a ver que o meu caminho estava indo para um outro lado do que o grupo estava caminhando, né? Então, em maio de 2019, a gente teve essa conversa e eu tomei essa decisão. Aí eu fiquei esse período de maio até dezembro de 2019 refletindo, né, olhando o que eu tinha já de composição, já tinha bastante coisa até, assim, a gente trabalhava algumas coisas muito pontuais dentro do Alumar, porque tinha um repertório formado por músicas minhas, músicas do Alan, e também algumas releituras que a gente fazia, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse processo, eu falei assim, eu vou gravar um EP, né? Quais são as possibilidades? Vou começar com um EP como um cartão de visita. E aí eu comecei a construção desse EP, né? Quais são as músicas que vão estar ali, qual vai ser a ordem das músicas que vai estar ali, né? Por que vai estar essa ordem, qual vai ser o arranjo, quem são as pessoas que eu vou chamar para tocar. E aí, em 2020, eu falei, vou gravar, né? Em janeiro de 2020 eu tomei essa decisão, comecei a fazer o planejamento de como que eu vou fazer para pagar isso, né? Porque, enfim, é caro gravar, né? E aí, decidi fazer um financiamento coletivo. E aí, enfim, vários amigos ajudando não só na parte financeira, mas também na construção do vídeo para esse projeto acontecer e tudo mais. E aí, eu gravei durante a pandemia. Eu lancei o financiamento coletivo em março, 2 semanas depois, fechou tudo, assim. As pessoas viraram para mim e falaram, não, encerra esse financiamento coletivo, depois, a hora que passar, você faz. Falei, gente, eu não vou desistir, não vou. Não vai ser essa pandemia que vai me parar. E aí eu descobri o Jonas Tati e o Estúdio Pratápolis, né? Ele já tinha gravado com a Lena Barulli, já acompanhava, já tinha sabido do trabalho dele. Fui fazendo esse caminho, assim, né?
Inclusive, durante esse período de 2018, enquanto eu estava ainda com a Lumar, viajando, eu comecei a fazer uma pesquisa muito minha, que se chamava Nua. Então eu gravava vídeos assim muito experimental mesmo, né? Deixa eu ver como é que acontece isso aqui. Como é que é eu estar sozinha, né? Eu acho interessante quando os professores em aula de história, eles falam assim, olha, a história, a gente está aqui dividindo em fatias, mas na verdade as coisas vão começando a acontecer um pouco antes, né? Então eu vejo que o Nua, ele já era um despontar disso, né? Como que é eu estar sozinha? Como que é eu... Será que a voz, ela se sustenta? Como é isso? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa. Isso foi ganhando um corpo, 2018, aí 2019 aconteceu, né, todo o movimento de me desligar do Alumar e eu começar a fazer um outro movimento. E aí 2020 gravar e fazer, não, ó, é agora, é isso aqui. E aí, só fazendo um parênteses, é importante a gente destacar que o Nua era um projeto em que você cantava a capela, né, sozinha, sem acompanhamento de nenhum instrumento, um experimento de trabalhar só exclusivamente com a voz. Deixando tudo bem cru, assim, né? O timbre da voz, que era uma informação, a melodia que os compositores e compositoras já propunham, a informação textual disso. E aí eu também acabei explorando uma questão de maquiagem, enfim, né? Mas foi isso, é experimental. Os vídeos estão no YouTube, você pode assistir os vídeos no YouTube. Mas eles são... É uma coisa caseira, né? É eu fazendo essa pesquisa, né? É bem esse lugar de pesquisa mesmo. E quais foram os resultados que você encontrou nessa pesquisa? O que você... Eu vi que... esse lugar de estar sozinha, né, ele é um lugar onde eu me sinto confortável, eu me sinto bem sendo minha melhor amiga, né, foi um processo também. Artisticamente falando, eu sinto que ele não parou, tipo assim, pronto, já fiz, acabou. Eu não continuei fazendo os vídeos, mas, inclusive hoje, nas performances que eu faço, eu trago isso, né, do cantar a capela, e chegar num lugar que eu não tenho roupa nenhuma, né? Eu não tenho instrumento nenhum me cobrindo e tô completamente nua ali no contato com as pessoas, né? O contato físico através da voz, né? Porque ela chega, vai nos ouvidos, balança, então é um jeito também de abraçar as pessoas. Eu acho interessante que no estudo de educação vocal, né? De ensino de voz, a gente não usa... mexe esse músculo aqui. Nem dá pra pensar dessa forma, né? A lógica é diferente, a inteligência do corpo é diferente. A gente fala assim, olha, pensa em cobrir um pouco mais a voz, né? Dá um sorriso um pouco maior. Isso. Imagina que tem um sol aqui dentro. Abre um pouco, né? Abre a cúpula lá do palato mole. O palato mole a gente até consegue, né? Mas assim, imagina... cricotireoide, tireoaritenoide, a gente não consegue, né? Como é que eu vou mexer? Não tem domínio. A gente não consegue mexer. Tem que ter alguma outra fantasia que ajude a fazer esse movimento acontecer. Chegar na sensação, né? De conseguir abrir o espaço, né? E sustentar uma nota. Claro que tem a coisa do estudo também, né? Diário. A rotina faz com que a gente tenha uma qualidade vocal maior, né? Exatamente. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios,